Há um pouco mais de um ano atrás, eu fiz um vídeo comentando e explicando sobre o meme do suposto lançamento de Hollow Knight Silksong. Eu comentei sobre o atraso, a falta de atualizações, sobre o lançamento do jogo anunciado lá em 2019. Basicamente, para quem não estava entendendo nada, ter uma ideia do que é isso. Porém, no dia 21 de agosto desse ano, um milagre aconteceu. O lançamento do trailer de anúncio de Hollow Knight Silksong com data de lançamento. Só um aviso, esse primeiro vídeo que eu falo do meme do Silksong tá no card e na descrição. Se você não assistiu ainda, recomendo que você vá assistir, depois vem aqui, senão você não vai entender nada. Então por favor, vá lá, depois você volta aqui. No último vídeo eu comentei sobre as possibilidades de justificativas para o atraso do jogo. Eu disse que ou os produtores estavam com preguiça de fazer o jogo, ou eles estavam fazendo um jogo simplesmente enorme, gigantesco. Bom, acabou que simplesmente um pouco de cada uma das minhas hipóteses estavam certas, afinal de contas. Um pouco depois do anúncio de Silksong, os desenvolvedores do jogo deram uma entrevista para Bloomberg, comentando e explicando assim diversos assuntos do jogo. E um desses assuntos, na verdade o principal dos assuntos, claro, é o motivo do atraso do jogo, esse tempo todo aí que demorou para os caras lançar o jogo. Basicamente, segundo as palavras deles, eles estavam fazendo o jogo com a maior calma do mundo, sem pressa, pensando e montando o jogo do jeitinho que eles queriam. Segundo eles estavam até se divertindo horrores com o desenvolvimento do jogo. Sim, enquanto nós, meros mortais ansiosos para o lançamento de Silksong, nos remoíamos de ansiedade, eles estavam desenhando cada pixel do jogo com toda a paciência e amor que eles tinham no coração. Se vocês pararem para pensar que Hollow Knight, o primeiro jogo que eles fizeram, custava $10 e eles venderam cerca de 15 milhões de cópias. São 150 milhões de dólares divididos entre 3 pessoas que foram os criadores do Hollow Knight. Definitivamente eles não tinham nenhum problema financeiro para fazer o Silksong, até porque assim, o jogo ele tem uma arte 2D, então não é tão caro assim para fazer o jogo. E eles sabiam muito bem disso. Juntando com a paciência que eles estavam para fazer o jogo, eles demoraram bastante tempo, eles fizeram com maestria o jogo, com qualidade, eles focaram em fazer o jogo perfeito, sem pressa. Inclusive, segundo eles, se não fosse pela pressão da comunidade, eles ficariam mais 7 anos fazendo o jogo se necessário. Eles estavam se divertindo muito fazendo o jogo. E isso, consequentemente, resultou num jogo gigante. Até porque os caras não paravam de colocar mais coisas. Eles tinham ideias toda hora e colocavam, criatividade comendo solta. Pra vocês terem uma ideia, Hollow Knight tem cerca de 160 inimigos, uns 47 bosses e 41 bancos espalhados pelo mapa. Para quem não sabe, os bancos são basicamente os checkpoints do mapa. Segundo os desenvolvedores, Silksong virá com simplesmente mais de 200 inimigos e 100 fodendo bancos pelo mapa. Esse jogo é um titã fundador. Ainda falando sobre os desenvolvedores, que sim, são os mesmos 3 malucos que fizeram Hollow Knight inteiro sozinhos. Eu já ficava doido de pensar que aqueles 3 malucos fizeram Hollow Knight do zero, absolutamente sozinhos. Se eu não me engano, um deles era responsável por toda a parte gráfica, então Hollow Knight foi inteiramente desenhado por um maluco, e o outro foi pela parte sonora, então toda aquela trilha sonora linda que a gente conhece do jogo foi feita por um maluco também. O outro eu não faço ideia do que ele fez, não sei, tem que pesquisar, deve ter sido a programação, mecânica, essas coisas. Esses mesmos 3 rapazes fizeram mais um jogo no mesmo estilo de arte, com um mapa que provavelmente vai ser 2 vezes maior que Hollow Knight. Bizarro. E o mais importante, meus apreciadores de trilha sonora, o mesmo gênio por trás da trilha sonora de Hollow Knight é o responsável pela trilha sonora de Silksong também. Próximo do lançamento do trailer de anúncio, também foram lançados clipes de gameplay de aproximadamente uns 10 minutos do jogo, o que servia para nos dar uma ideia de como é que estava a mecânica do jogo, os gráficos e tudo mais. Inclusive essas gameplays aí, uma delas teve direito a uma boss fight. Provavelmente deve ser um dos primeiros bosses do jogo aí, pique a mãe mosca do Hollow Knight, mas serve. Como eu disse, a arte do jogo tá exatamente igual ao Hollow Knight, eles mantiveram a essência da empresa, isso foi legal. Porém, há diversas mecânicas novas. A Hornet já aparece dando dash para todo canto, a animação de cura é muito pica, inclusive o sistema de cura é o mesmo do Hollow Knight, tá? E o sistema de morte seguiu parcialmente o mesmo princípio de Hollow Knight, porém menos punitivo, digamos assim. Em Hollow Knight, quando a gente morre, nossa apelidada alminha fica no lugar onde a gente morreu.
pra gente recuperar, a gente precisa literalmente lutar com nós mesmos. E sim, ele tenta nos matar. Já em Silksong, quando a gente morre, o que seria a alminha vira uma espécie de casulo de lã imóvel. Basta bater nela e a gente recupera o dinheiro e tudo mais. Eu achei isso interessante, até porque baseado no que deu a entender de Silksong, diferente de Hollow Knight, não vai ser um jogo tão sombrio e perigoso quanto Hollow Knight. Vai ser mais relaxante, bonito, o mapa passa a sensação de aconchego, entende? Eu posso estar falando merda, mas é o que eu entendi vendo as gameplays e tudo mais. Também foi mostrado o resto da cutscene inicial do jogo, aquela que apareceu no trailer lá em 2019, onde a Hornet está sendo levada para algum lugar do Reino Novo, onde vamos explorar durante o jogo, que se chama Farlum. Com base nisso, tem gente teorizando que o jogo vai se passar depois dos acontecimentos de Hollow Knight, outros que é uma linha do tempo anterior, onde vê uma história da Hornet antes de Hollow Knight. Olha, eu não tô muito por dentro não, eu não gosto de ficar seguindo essas teorias aí, mas o que eu acredito é que Silksong vai se passar depois de Hollow Knight. Até porque a Hornet nasceu em Hollow Knight, não sei se faria sentido as origens dela serem em outro reino. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, até porque o jogo tá quase lançando mesmo, a gente tira nossas próprias conclusões, não compensa ficar criando teoria assim. Bom, esse foi o resumo desse evento milagroso e inesperado com uma pitada de opinião minha em cima. Eu tô muitíssimo ansioso para jogar esse jogo. No último vídeo eu disse sobre como Hollow Knight marcou minha vida nos jogos e tudo mais. Eu fiz questão de tatuar a marca do rei no meu braço para vocês terem uma ideia. Quando eu vi a data de lançamento de Silksong, eu literalmente encomendei o controle de Xbox novo para jogar com a máxima extração de qualidade. Até porque o meu antigo também estava meio estragado, não precisa me jogar tanto assim. E agora é só aguardar um pouquinho para nos deleitar nesse novo reino controlando a melhor personagem de jogo indie da indústria dos games baseado nas vozes da minha cabeça. Nos vemos dia 4 de setembro e tenham um bom dia.